Se ele sangra, ele pode morrer. Oi pessoal, aqui é o Matheus. e aqui é o Gustavo. E você está no canal Opinião sem roteiro. O filme que nós vamos falar hoje tinha tudo para ser um típico filme de ação dos anos 80, mas ele tem um grande diferencial, que é... O alienígena. Sendo assim, esse filme acabou se tornando um grande clássico que é aclamado pelos críticos e por muitos fãs, assim como eu, que considero este filme um dos melhores do Arnold Schwarzenegger. E o filme que nós vamos falar hoje é O Predador. O Predador é um filme de 1987 e teve um orçamento estimado em 18 milhões de dólares e faturou incríveis 98 milhões e 300 mil, sendo um grande sucesso. O filme inicia mostrando uma nave e dessa nave sai alguma coisa em direção à Terra. Essa cena acaba tirando um pouco da surpresa, porque de certa forma a gente sabe que não é alguma coisa terrestre. E isso acaba tirando um pouco do mistério que o filme poderia entregar. Então começa nos apresentando os personagens. Tem o Major Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger, e sua equipe. Mac Elliott, interpretado por Bill Duke, Blenny Cooper, interpretado por Jesse Ventura, Billy, interpretado por Sonny Landon, Poncho, que é interpretado por Richard Chaves, e o Dillon, que é o agente da CIA, interpretado por Carl Weathers. Que burro, dá zero pra ele. Após a apresentação dos personagens, Dillon apresenta a missão para o Major Dutch, que é resgatar reféns no meio da selva da América Central. Então eles partem para dentro da selva. Adentro da selva eles encontram corpos mutilados, achando que quem fez aquilo foram os guerrilheiros, mas na verdade não. E esses corpos mutilados, eles acabam descobrindo que eram de outros soldados americanos que foram enviados àquela selva e acabaram sendo totalmente brutalizados. Até então eles acreditam que foram os guerrilheiros, mas fica aquele mistério no ar, porque a forma com que eles foram mortos foi muito brutal e bem desumana. Então eles continuam em busca dos reféns e acabam encontrando uma base inimiga. Eles matam os vigias e logo depois começa um tiroteio insano, onde o protagonista, que é o Arnold Schwarzenegger, é imune às balas. Atira completamente de peito aberto, é um tiroteio, uma explosão, onde a gente repara que essas explosões são repetidas e às vezes totalmente sem noção, mas ainda assim é uma boa cena de ação. É uma boa cena de ação porque às vezes ela é tão tosca que acaba se tornando interessante. Por exemplo, que nem o Gustavo citou anteriormente, tem cenas repetidas, ação que não faz muito sentido, explosões estranhas. É uma cena padrão anos 80, daqueles filmes de ação estilo Rambo, estilo... Muito tiroteio, pouca mira, muita morte e muita explosão. Muitos tiros. O filme tenta ter um tom mais cômico também, tanto que nessa cena do ataque à base inimiga, eles fazem algumas piadas, algumas boas, algumas nem tão boas, e tem várias frases marcantes, como... Não desgruda daí. Essa é uma daquelas cenas que é tão ruim que acaba ficando boa. E outra cena que é nessa mesma pegada é que Arnold Schwarzenegger acaba arrumando uma porta e solta a icônica frase: Adivinha quem chegou? Nossa, que bosta! Logo após essas tentativas de frase cômicas e eles terem limpado completamente a base inimiga, eles começam a um diálogo, começam a conversar entre si, e um dos integrantes da equipe é o piadista, que sempre fica contando piada pra todo mundo lá. Não me diga. Ele acaba contando uma piada que é tão ruim que, na minha opinião, acaba se tornando boa. E não só eu achei boa, Bill também achou. E o Bill acabou soltando uma gargalhada, e essa risada, a gargalhada dele foi capturada, gravada pelo Predador. Então eles encontram uma mulher e a leva como refém, porque talvez ela possa ter informações sobre os guerrilheiros. E depois disso, a mulher tenta fugir e o piadista corre atrás dela, se tornando assim a primeira vítima. Ele é arrastado para o meio do mato e sua equipe vai em busca dele. Filho da puta, você, cadê você? Logo após o piadista morrer, a equipe chega lá e pergunta pra mulher o que aconteceu, e ela não consegue explicar, porque realmente ela não entende. Ela diz que a selva levou, e eles acham que ela está falando besteira, não conseguem entender, e fica aquele clima de mistério no ar, sem ninguém saber o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Não sei. O próximo a morrer é o mascador de fumo. O predador atira um laser no meio do peito, então ele é estraçalhado. Faleceu. Aqui mostra a primeira vez que o Predador usa aquela arma de laser dele. Aquela arma que futuramente acaba se tornando uma marca registrada dele, uma arma muito icônica. Nessa segunda morte a gente consegue ver ela sendo usada pela primeira vez. E é muito bem feita essa cena, é bem interessante. Logo depois que o mascador de fumo morre, sua equipe chega e o encontra. Então eles desmatam a floresta com balas.
achando assim que iam acertar o alvo, mas na verdade nada acontece. Aqui eles acabam fazendo um grande desmatamento, tiro pra tudo que é lado. Eles chegam lá, vê um cara atirando com a minigun, então decidem Eles fazem acompanhar. mesmo, né? Eles descarregam toda a munição, recarregam e atiram de novo. É impressionante o tanto de munição que esses caras desperdiçaram. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Logo após essa cena, foi mostrado que o inimigo deles, seja lá quem fosse, foi atingido e fica algumas marcas de sangue. Após perceberem que eles estão sendo caçados pelo predador, eles decidem fazer várias armadilhas para tentar matá-lo. Até que dá certo, ele é capturado, mas ele consegue, através de um tiro de laser, se libertar. O cara é foda, patroa. Durante essa fuga, ele fere um dos soldados e foge. E então, McElliot sai correndo, atirando atrás dele. Dylan vai atrás para o ajudar. Quando Dylan encontra, ele bola uma estratégia para matar o predador. Porém, essa estratégia falha e o predador acaba matando eles. Dylan consegue visualizar o predador, mas o predador, através de um tiro de laser, acaba arrancando o braço de Dylan. E logo depois, o predador mata o Dylan. Após a morte do Dylan, corta pra cena em que Dutch, a refém, o soldado ferido e Billy estão escapando e eles escutam o grito do Dylan morrendo. Então ele já percebe que eles não irão voltar. Que merda. Então, Billy decide ficar para trás e enfrentar o predador em uma luta mano a mano. A gente não comentou anteriormente, mas Billy ele é um cara, tipo, sensitivo. Ele é o rastreador da equipe, então ele consegue sentir a presença do predador em certos momentos, mas não consegue saber exatamente onde ele está. Mas ele, por vários momentos, ele sabe que está sendo perseguido e que tem alguma coisa de estranho no ar. Ele é um personagem bem misterioso e eu achei ele bem interessante. Eu gostei bastante desse personagem. E ele fica para enfrentar o predador, mas logo nós descobriremos que não deu muito certo a tentativa dele. Que pena. Não é mostrada a cena que o Billy enfrenta o predador, mas durante a fuga do Dutch e sua equipe e o pessoal lá, dá pra escutar o grito dele morrendo. Então, a gente sabe que ele morreu, né? É claro. Logo depois disso, o predador mata mais um da equipe do Dutch. Com louco eu não negocio, eu mato. isso, ele mata o soldado que estava ferido e nesse momento a refém ela acaba pegando a arma na tentativa de matar o predador. Mas Dutch fala pra ela não pegar porque ele já percebeu que o predador não a matou anteriormente, justamente por ela estar desarmada. Deu pra perceber que ele só caça presas que oferecem risco. E aí nós temos mais uma cena icônica. Essa cena é icônica, mas diria que é apenas se você assistir o filme no idioma original. Que ele fala pra ela ir para o helicóptero. Em português é uma cena normal, mas o sotaque do Arnold Schwarzenegger ele é bem interessante, ele é bem forte. Então, no idioma original, que é inglês, ela virou uma cena bem icônica e bem marcante. Get to the chopper! Arnold profere essa frase icônica e a mulher foge por helicóptero. Ah, não, vou embora. Arnold, em fuga, ele cai numa cachoeira dentro de um rio. Logo depois disso, ele percebe que a lama é um isolante térmico e isso faz com que o predador não o encontre. Onde estão escondidos? Ele acaba percebendo isso por acaso, porque assim que ele sai do lago, do rio, sei lá o que era aquilo, ele acaba saindo num lamaçal e acaba ficando incrivelmente sujo de lama, até de forma bizarra, porque ele saiu de um rio limpo, logo que ele entrou dentro da lama, ele parece que, nossa, eu não sei se você reparou que de propósito ele enfia a cara na lama. ele cai com a cara assim. É impressionante. Ele acaba saindo totalmente esbarreado Eslamçado. e o predador não consegue vê-lo. Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Ele enxerga muito o calor corporal, né? A temperatura corporal. E nesse momento é mostrado que ele não consegue enxergar o Arnold. O Arnold percebe justamente quando ele fica procurando e tem um bicho lá se mexendo lá, não sei se é um gambá, e o predador acaba atirando no bicho. Então o Arnold percebe que Ficando quieto ali, o predador não ia o encontrar por conta da lama, está servindo como um isolante térmico. Tá bom. E a partir daqui começa a melhor parte do filme. Major Dutch contra o predador. Ela vai cantar. Major Dutch foge e resolve se preparar para enfrentar o predador, armando algumas armadilhas e a icônica cena, mais uma delas, né? Ele pega um pedaço de pau com fogo e através de um grito muito alto chama pra luta, pra guerra, o predador. ele dá aquele grito de Tarzan bem icônico, né, cara? É. Que é muito bom e essa cena é massa pra caramba. É um filme marcante, com várias cenas e frases de efeito, então
É mais uma das cenas boas do filme, assim. Sim, esse filme tem muitas cenas boas, tem cenas toscas também, mas principalmente. as boas elas prevalecem. Sim. É verdade. Depois dessa cena do grito do Tarzan, o predador chega. Então, Dutch, com uma lança e uma munição, consegue arremessar e explode, danificando a armadura de invisibilidade do predador. O predador começa a atirar para tudo que é lado, tentando acertar o Dutch. Mas Dutch, lembra, tá camuflado com aquela quantidade de lama. Durante essa batalha, Dutch acaba caindo na água e sai mais limpo do que nunca, fazendo com que assim o predador consiga encontrá-lo facilmente. Parece até que lá embaixo da água ele tomou um banho, porque é impressionante como ele saiu limpo. Não sei se você vai lembrar que tinha uma cena lá que mostrava que o barro chega tava seco nele. E ele sai da água sem nenhum resquício de barro, cara. É Como se impressionante. tivesse um sabão e uma bucha. Ele tem toda a razão. Então, depois disso, começa um embate, né? Um embate final entre o Major Dutch e o Predador. Eles trocam socos, porradas, e o Predador determina que o Major Dutch era digno. Só um adendo, troca soco em aspas, né? Porque o Não, predador, ele só apanha o o Major predador Dutch. arrebenta o É. Dutch, né? O Predador, pela primeira vez, acaba mostrando o seu rosto, a cara de xereca. Eu não acredito no que eu ouvi. A cara dele é muito marcante. Os efeitos práticos do Predador é impressionante, porque você percebe que ali não tem efeitos especiais. É muito bem feito, é bom demais. É verdade. E continua o embate, né? A luta entre o Predador com o Dutch. Ó, o pau quebrando. Eita, pô! Tira na barca, vai! Dutch consegue se arrastar, chama o Predador para ele atravessar, cair numa armadilha onde ele já tinha bolado. Mas o Predador, inteligente como é, ele dá a volta. Então o Major Dutch, numa sacada incrível, aciona uma armadilha, fazendo com que um tronco gigantesco de árvore caia em cima do Predador, fazendo com que assim ele fique ali à beira da morte. Os caras tentaram me matar. Ali já demonstra como o Predador ele é resistente, né? Um tronco daquele tamanho acertando ele em cheio e ainda assim ele não morreu. Ele ficou à beira da morte, provavelmente morreria com o tempo, mas mostra como ele é uma criatura bem resistente. O Predador, à beira da morte, aciona uma bomba. O Major Dutch chega perto dele e repara no braço que tá um ponteiro ali ligando, piscando e tá diminuindo. E logo ele percebe que é uma bomba e sai correndo. E vocês lembram lá no começo aquela risada que ele captou do piadista e do Billy? Do Billy principalmente, né? O Billy deu a risada porque o piadista contou aquela piada horrorosa. Então o Predador reproduz essa risada nesse momento. Logo depois disso acontece uma explosão gigantesca. Aí corta, né? Pro final do filme. O Major Dutch chega no helicóptero, né? E o fim do filme. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Agora a gente vai falar as nossas considerações finais sobre o filme. Lá vem os merda. As minhas considerações finais sobre esse filme são que é um filme muito bom com relação ao Predador. Esse suspense, essa invisibilidade dele, essa parte dele ser um stealth, onde ele consegue executar a parte da equipe do Major Dutch. As mortes também são bem legais. E essa parte de estratégia do Major Dutch, onde ele constrói algumas armadilhas, eles realmente achavam que eles seriam capazes de matar o Predador. Bom, eu já sou um pouco suspeito para falar sobre esse filme, porque eu sou um grande fã declarado do Predador. Sempre gostei bastante do personagem. Para mim, ele é um dos melhores personagens de ficção científica. E o que eu tenho a dizer desse filme é que ele é muito bom. Eu diria que ele é excelente. Os personagens desse filme foram bem trabalhados. Claro que nem todos foram tão bem trabalhados, mas a maioria eu gostei. O clima de mistério que tem é muito bom. Aqueles momentos que mostram predadores observando e eles sem entender que está matando todo mundo. Eu acredito que eu assisti esse filme umas 3, 4 vezes, no mínimo. E eu lembro bem da primeira vez que eu assisti. Eu achei esse filme um pouco assustador, por causa do mistério. Não sabia quem estava matando o pessoal, nem não entendia direito, porque eu lembro que eu era bem pequeno. Vendo hoje em dia, aquela cena inicial talvez tire um pouco desse mistério. Tire um pouco dessa tensão de saber quem está matando tudo, porque mostra que é um alienígena que está chegando na Terra. Então você já imagina que é uma criatura. Não tem como você pensar que seja outra coisa. Mas acredito que não seja o suficiente para prejudicar o filme. Resumindo, eu acho esse filme excelente. As cenas de ação, quando não envolve o predador, eu não gosto. Que nem a parte que eles invadem a base dos guerrilheiros lá, eu acho bem fraco. Mas todas as cenas que envolvem o predador, essas sim eu acho excelentes. Os efeitos especiais para a época são bons, claro que tem as suas limitações, mas acredito que são bons. E os efeitos práticos nem se fala, porque a forma como o predador é feito é muito boa. Então eu só tenho a dizer que esse filme é
excelente. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 por esse filme, qual seria? Eu não daria uma nota 10, porque, claro que esse filme tem alguns defeitozinhos, os personagens nem todos são tão interessantes, mas, cara, eu diria que um 8,5 ou 9. Eu fico na dúvida, talvez 9 seja demais, mas se for pelo meu coração de fã, eu daria um 9 pra ele. Eu daria no máximo para esse filme um 7, sendo bem rigoroso. As cenas de tiroteio era muito, para mim foi muito vago, assim. Eles atiraram em tudo e acertava nada, entendeu? Era o peito aberto, no meio de uma guerra. Para mim isso não me conquistou muito. Sim, mas você tem que levar em consideração que esse era o tipo de filme dos anos 80. Era o pessoal chegar de peito aberto dando tiro, era o que o pessoal queria ver. Eu sei que vendo hoje em dia é estranho, mas naquela época era completamente normal. Tá bom, eu vou trocar minha nota. 7. Trocou de 7 para 7. É a nota que eu quero dar. Eu, mesmo sendo um filme de época, né? A gente tem que considerar que foi nos anos 80. E hoje eu tenho uma expectativa diferente pelo filme, né? Mas era o que eles pediam e foi o que foi entregue. Dito isso, é um filme muito bom. Bom, esse foi mais um vídeo. Então, a gente sempre pede, é muito importante, mas vale lembrar. Deixa seu gostei, clique em compartilhar, compartilhe com seus amigos e com seus colegas. E principalmente, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para ficar atento para os próximos vídeos. Valeu! Valeu, falou!